Já se perguntou por que, em alguns momentos, encher o tanque do carro parece um luxo e, em outros, uma despesa menos dolorosa? A resposta: acredite, viaja muito além dos postos de gasolina. Ela cruza fronteiras, influencia decisões de líderes mundiais e se entrelaça com a complexa teia da geopolítica global. Em um mundo movido a energia, o petróleo é mais do que um simples combustível. É a força motriz por trás das economias, um instrumento de poder e uma moeda de barganha em negociações internacionais. Mas como, exatamente, os conflitos em terras distantes, os acordos comerciais e as mudanças de governo impactam o preço que você paga na bomba? Vamos desvendar esse enigma. Prepare-se para uma jornada fascinante que o levará a entender como os eventos globais, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, moldam o mercado de petróleo e, consequentemente, a sua carteira. Você descobrirá como a instabilidade política em países produtores, as sanções econômicas e até mesmo as relações diplomáticas afetam a oferta e a demanda, gerando oscilações de preços que reverberam em todo o mundo. Esteja pronto para decifrar os códigos da geopolítica do petróleo, desvendando os segredos por trás do ouro negro. Ao final, você terá uma compreensão clara de como o cenário mundial influencia diretamente o seu dia a dia e estará mais preparado para interpretar as notícias e os acontecimentos que moldam o futuro da energia e da economia global. Uma visão privilegiada sobre o motor que move o mundo, da extração à bomba de combustível. Após vislumbrarmos a influência da geopolítica nos preços dos combustíveis, é crucial aprofundarmos nosso entendimento sobre o contexto global que alimenta essa dinâmica. Vivemos em um mundo interconectado, onde a energia, em particular o petróleo, desempenha um papel central nas relações econômicas e políticas entre as nações. Mas essa interdependência também gera vulnerabilidades. A instabilidade em regiões produtoras, como o Oriente Médio, as sanções impostas a países exportadores e os conflitos armados, representam ameaças constantes ao fornecimento global de petróleo. Essa incerteza se traduz em volatilidade de preços, impactando diretamente as empresas, os governos e, claro, o seu bolso. Para compreendermos plenamente essa complexa equação, precisamos entender alguns conceitos fundamentais. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, e a OPEP+, por exemplo, exercem um controle significativo sobre a produção mundial e, consequentemente, sobre os preços. Suas decisões, tomadas com base em interesses políticos e econômicos, podem gerar fortes oscilações no mercado. Este vídeo tem como objetivo desmistificar essa intrincada rede de influências, fornecendo a você as ferramentas necessárias para interpretar os eventos globais e entender como eles afetam o preço do petróleo. Visualizações com mapas interativos mostrando as principais rotas de petróleo e gráficos demonstrando a produção dos maiores países produtores seriam muito bem-vindos, facilitando a compreensão dos pontos mais importantes. Ao final, você estará mais bem equipado para tomar decisões financeiras conscientes e para compreender o impacto da geopolítica em sua vida. Agora que você domina a geopolítica do petróleo, aprofunde-se. Inscreva-se para análises exclusivas e insights valiosos sobre o tema. Compartilhe suas dúvidas, percepções e experiências nos comentários abaixo. Sua participação ativa é crucial para fortalecer nossa comunidade e promover discussões enriquecedoras. Sua opinião é muito importante para nós. Vamos juntos desvendar os mistérios do mercado de energia. Para realmente entender como a geopolítica molda o preço do petróleo, vamos definir objetivos claros e passos práticos. Primeiramente, acompanhe as notícias internacionais com um olhar crítico. Não se limite aos títulos. Investigue os antecedentes dos conflitos, as alianças políticas e os interesses econômicos envolvidos. Em segundo lugar, familiarize-se com os principais atores do mercado de petróleo. Conheça os países membros da OPEP e da OPEP+, suas capacidades de produção e suas posições políticas. Entenda como as decisões desses grupos afetam a oferta e a demanda global. Terceiro, analise os indicadores econômicos. Observe como o crescimento econômico global, as taxas de juros e a inflação influenciam o consumo de petróleo. Um exemplo prático: uma recessão global geralmente leva a uma queda na demanda e, consequentemente, a uma redução nos preços. Quarto, estude os acordos internacionais e as sanções econômicas. Compreenda como esses instrumentos políticos podem restringir o fornecimento de petróleo e gerar instabilidade nos preços. As sanções impostas ao Irã, por exemplo, tiveram um impacto significativo no mercado global. Finalmente, acompanhe as políticas energéticas dos principais países consumidores.
A transição para fontes de energia renovável e o aumento da eficiência energética podem reduzir a dependência do petróleo e, a longo prazo, influenciar os preços. Ao seguir esses passos, você estará mais preparado para entender as complexidades do mercado de petróleo e a influência da geopolítica em suas flutuações. Em um mundo em constante transformação, compreender como a geopolítica impacta o preço do petróleo nunca foi tão crucial. A urgência reside na crescente instabilidade global, marcada por conflitos regionais, tensões comerciais e uma transição energética incerta. Cada um desses elementos contribui para a volatilidade do mercado de petróleo, afetando diretamente a economia global e o seu poder de compra. A guerra na Ucrânia, por exemplo, demonstrou de forma dramática como um conflito regional pode ter um impacto global no fornecimento de energia e nos preços. As sanções impostas à Rússia, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, geraram uma crise energética na Europa e aumentaram os preços em todo o mundo. Além disso, a transição para fontes de energia renovável, embora essencial para combater as mudanças climáticas, também gera incertezas no mercado de petróleo. A diminuição gradual da demanda por petróleo pode levar a uma redução nos investimentos em produção, o que, por sua vez, pode gerar escassez e aumentar os preços no futuro. O principal problema é que a maioria das pessoas não compreende a complexa interação entre a geopolítica e o mercado de petróleo. Essa falta de conhecimento dificulta a tomada de decisões informadas sobre investimentos, consumo e políticas públicas. Compreender essa dinâmica é fundamental para navegar em um mundo cada vez mais incerto e para proteger seus interesses financeiros. Para desvendarmos a relação entre geopolítica e o preço do petróleo, precisamos estabelecer alguns pilares de conhecimento. Comecemos pela lei da oferta e da demanda. Quanto menor a oferta e maior a procura, mais caro fica o produto, certo? No caso do petróleo, essa dinâmica é amplificada por fatores geopolíticos. A OPEP, como já mencionado, é um ator crucial. Imagine um grupo de países que controlam uma parcela significativa da produção mundial. Se decidem reduzir a oferta, o preço inevitavelmente sobe. Mas por que fariam isso? Para aumentar seus lucros, claro, mas também para exercer influência política. Outro conceito importante é o de choque de oferta. Um evento inesperado, como um ataque a uma instalação petrolífera ou um bloqueio de um importante estreito marítimo, pode interromper o fornecimento e causar um aumento súbito nos preços. Podemos imaginar um mapa animado mostrando os principais gargalos do petróleo e como um evento em um deles pode ter um efeito cascata global. Sanções econômicas também desempenham um papel importante. Quando um país produtor é alvo de sanções, sua capacidade de exportar petróleo é limitada, o que reduz a oferta global e eleva os preços. A recente crise energética na Europa, causada pelas sanções à Rússia, é um exemplo claro disso. E as reservas estratégicas de petróleo? Países como os Estados Unidos mantêm reservas para mitigar os efeitos de choques de oferta. Mas qual o tamanho dessas reservas e como elas são utilizadas? Visualizações comparando as reservas de diferentes países seriam bastante esclarecedoras. Entender esses conceitos é o primeiro passo para desvendar os mistérios da geopolítica do petróleo. Agora que entendemos os fundamentos, vamos explorar as aplicações práticas e os desafios que surgem ao lidar com a geopolítica do petróleo. Como podemos utilizar esse conhecimento no nosso dia a dia? E quais obstáculos podemos encontrar? Uma aplicação prática é no planejamento financeiro. Ao acompanhar as notícias geopolíticas e os indicadores econômicos, podemos antecipar as flutuações nos preços dos combustíveis e ajustar nossos gastos. Por exemplo, se prevemos um aumento nos preços, podemos optar por utilizar mais o transporte público ou adiar viagens de carro. Outra aplicação é no investimento. Empresas que atuam no setor de energia, como as petrolíferas e as empresas de energias renováveis, são diretamente afetadas pela geopolítica. Ao entender as tendências globais, podemos tomar decisões de investimento mais informadas. No entanto, existem desafios. A geopolítica é complexa e imprevisível. Eventos inesperados podem mudar o cenário rapidamente. Além disso, as informações disponíveis nem sempre são claras ou confiáveis. É preciso ter um olhar crítico e buscar fontes diversas para formar uma opinião informada. Uma estratégia para superar esses desafios é diversificar as fontes de informação. Não se limite aos meios de comunicação tradicionais. Acompanhe blogs especializados, relatórios de agências governamentais e análises de especialistas. Outra estratégia é desenvolver uma rede de contatos. Converse com pessoas que atuam no setor de energia, participe de eventos e troque informações.
Ao fazer isso, você estará mais preparado para lidar com as incertezas da geopolítica do petróleo. Avançando em nossa compreensão, exploraremos estratégias e insights que transcendem a análise superficial. Uma delas reside na compreensão das guerras de preços entre grandes produtores. A Arábia Saudita, por exemplo, já utilizou essa tática para aumentar sua fatia de mercado, inundando o mercado com petróleo barato e prejudicando concorrentes. Entender os sinais que indicam uma possível guerra de preços pode ser crucial para antecipar grandes quedas nos preços. Outro ponto-chave é a análise da influência de atores não estatais, como empresas de petróleo independentes e fundos de investimento. Suas decisões de investimento e produção podem ter um impacto significativo no mercado, especialmente em momentos de incerteza geopolítica. Um exemplo notório é o caso da Venezuela. A instabilidade política e as sanções econômicas levaram a uma queda drástica na produção, abrindo espaço para que outros países e empresas aumentassem sua participação no mercado. Para ilustrar a importância dessas estratégias, podemos analisar o caso da crise do petróleo de 1973. A guerra do Yom Kippur e o embargo da OPEP aos países ocidentais geraram uma escassez global e um aumento vertiginoso nos preços. Quem soube antecipar esse cenário e tomar medidas preventivas, como investir em fontes alternativas de energia ou reduzir o consumo, conseguiu mitigar os impactos negativos da crise. Este é um exemplo pivotal de como o conhecimento aprofundado da geopolítica do petróleo pode gerar resiliência e oportunidades. Para solidificar nossa análise, recorremos a pesquisas e opiniões de especialistas que corroboram a importância da geopolítica na determinação do preço do petróleo. Um estudo recente da Agência Internacional de Energia, IEA, revelou que eventos geopolíticos foram responsáveis por até 60% das variações nos preços do petróleo nos últimos 20 anos. Essa estatística demonstra o peso da influência política e social no mercado. Além disso, especialistas da Oxford Institute for Energy Studies apontam que a crescente complexidade das relações internacionais e o aumento das tensões regionais tornam a previsão dos preços do petróleo ainda mais desafiadora. Eles enfatizam a necessidade de monitorar não apenas os indicadores econômicos, mas também os desenvolvimentos políticos e militares em regiões-chave. Um exemplo concreto do impacto da geopolítica é o caso da Nigéria. Apesar de ser um dos maiores produtores de petróleo da África, o país enfrenta instabilidade política e ataques a instalações petrolíferas, o que frequentemente interrompe a produção e afeta os preços globais. Segundo dados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a produção nigeriana caiu significativamente nos últimos anos devido a esses fatores. Outro exemplo relevante é o impacto das políticas ambientais. Um relatório do Carbon Tracker Initiative revelou que as empresas de petróleo correm o risco de perder trilhões de dólares em investimentos devido à crescente pressão para reduzir as emissões de carbono. Essa pressão política e social está levando a uma mudança no cenário energético global, com implicações significativas para o futuro do petróleo. Esses dados e exemplos demonstram a importância de considerar a geopolítica ao analisar o mercado de petróleo. Chegamos ao momento crucial. Como transformar todo esse conhecimento em ações concretas? Se antes pairavam dúvidas sobre a relevância da geopolítica, esperamos que agora a conexão entre eventos globais e o preço na bomba esteja clara. Mas, ainda assim, podem surgir perguntas. Como realmente aplicar essas informações? A chave reside em adotar uma postura informada e proativa. Ao acompanhar as notícias, não se contente com manchetes sensacionalistas. Busque análises aprofundadas, relatórios de especialistas e dados estatísticos. Lembre-se daquele estudo que mencionamos, mostrando que a geopolítica responde por até 60% das variações nos preços. Isso significa que ignorar esse fator é como dirigir um carro com os olhos vendados. Outro ponto importante é diversificar suas fontes de informação. Não se limite aos canais tradicionais. Explore blogs especializados, siga especialistas nas redes sociais e participe de debates online. A troca de informações e a análise crítica são ferramentas poderosas para desvendar os mistérios da geopolítica do petróleo. E, finalmente, lembre-se que o conhecimento é poder. Ao entender como a geopolítica influencia o preço do petróleo, você estará mais preparado para tomar decisões financeiras conscientes, planejar seus gastos e até mesmo influenciar as políticas públicas. Afinal, em um mundo cada vez mais interconectado, o conhecimento é a chave para um futuro mais próspero e sustentável. Em resumo, exploramos como a geopolítica exerce uma influência poderosa sobre o preço do petróleo, impactando diretamente a sua vida e a economia global.
Desvendamos os mecanismos por trás das oscilações de preços, desde as decisões da OPEP até os conflitos regionais e as políticas energéticas. Agora, o que você pode fazer com esse conhecimento? O primeiro passo é acompanhar as notícias com um olhar mais crítico, buscando entender as motivações e os interesses por trás dos eventos. Utilize as ferramentas que mencionamos: relatórios de especialistas, dados estatísticos e análises aprofundadas. O segundo passo é aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Planeje seus gastos de forma mais consciente, considerando as possíveis flutuações nos preços dos combustíveis. Avalie seus investimentos, levando em conta as tendências do mercado de energia. E, finalmente, compartilhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas compreenderem a importância da geopolítica do petróleo, mais preparados estaremos para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem. Para continuar aprendendo e se aprofundando nesse tema, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Deixe seus comentários e perguntas abaixo. Queremos saber o que você pensa e quais temas gostaria que explorássemos no futuro. Juntos, podemos construir um futuro mais informado e sustentável. Ao encerrarmos esta jornada pelo intrincado universo da geopolítica do petróleo, fica a reflexão: o mundo é um sistema complexo e interconectado, onde cada ação, cada decisão, cada conflito reverberam em diferentes partes do globo. Compreender essa dinâmica não é apenas um exercício intelectual, mas uma ferramenta essencial para navegarmos em um futuro incerto. O preço do petróleo, como vimos, é um reflexo dessa complexidade. Ele espelha as tensões políticas, as disputas econômicas e as mudanças sociais que moldam o nosso mundo. Ao desvendarmos os segredos por trás dessas oscilações, nos tornamos mais conscientes e capacitados para tomar decisões informadas. Lembre-se, o conhecimento é o primeiro passo para a ação. Ao aplicar as informações que compartilhamos, você estará contribuindo para um futuro mais próspero e sustentável. Continue explorando esse tema, buscando novas fontes de informação e compartilhando suas descobertas com outras pessoas. Juntos, podemos construir um mundo mais justo e equilibrado, onde a energia seja um instrumento de progresso e não de conflito. E que a chama da curiosidade continue a nos guiar na busca por um futuro mais brilhante.